Bitcoin hoje fechando a semana com uma alta e tem muito detalhe que a gente tem que ficar de olho essa semana. Com certeza pode ser uma semana de retomada para o preço, para alta no Bitcoin. Você tem que ficar esperto em vários detalhes. É isso que a gente vai ver agora, então fica até o final que tem muita informação boa hoje, cara. Bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Hoje a gente tem o Bitcoin batendo nos 31 mil dólares, perto aí das 6 horas, fechamento do semanal no domingo, 9 horas vamos fechar, mas ainda temos que aguardar esse fechamento. Vamos ver como que a semana vai fechar. Já repetindo para vocês que a gente vem conversando já há alguns vídeos, estamos tendo um padrão muito interessante, que são 7 semanas vermelhas no Bitcoin. Isso nunca aconteceu antes, portanto, é algo exclusivo pra gente. Como é exclusivo, a gente tem que ficar mais esperto e mais atencioso do que o normal. E quanto mais a gente cai, mais bullish a gente tem que ficar. Pode ser um pouquinho errado para vocês, não pode soar como interessante, mas é uma teoria que eu tenho. E quanto mais a gente vai empurrar uma força, seja compradora ou vendedora, mais perto da exaustão a gente vai estar. Então, nessa situação, nesse cenário, olha só, né? A gente fez 6 semanas negativas no Bitcoin. E na 7ª estamos mostrando uma que tem uma sombra aqui embaixo. Ou seja, a força vendedora chegou no seu ápice, chegou no seu limite, formamos uma sombra, a força compradora apareceu e estamos indo para cima. Isso é com certeza um indicativo muito positivo. Não é à toa que sombra no semanal é uma coisa bem especial. Você pode ver em todos os candles que as sombras geralmente significam alguma coisa quando se trata de fundo. Olha isso aqui, né? A gente viu metade do ano passado a importância das sombras do semanal e a gente está tendo um gostinho disso agora. Claro que não é só isso que a gente tem que ficar de olho. Outra coisa, outro fator é a dominância que está se segurando muito nos 45%. Você que já acompanha, você sabe que a dominância é essencial a gente ter uma alta nela para depois ter uma queda. A gente precisa empurrar ela para cima. Nesse momento, o dinheiro das altcoins acaba sendo retirado do mercado e depois, quando a gente tiver a queda da dominância, esse dinheiro vai voltar. Acontece que quando ele volta, ele vai ser realocado em provavelmente moedas diferentes. Então é aí que você tem que ficar esperto em alguns projetinhos para você ficar de olho e garantir um lucro muito interessante. A gente já conversou sobre vários, mas a gente ainda vai abordar muito mais sobre isso. Então, justamente nessa onda de retomada do preço, ou seja, né, a gente tem uma onda muito negativa, muita queda, consequentemente a gente pode esperar um pullback do preço, um respiro. A gente já conversou diversas vezes que temos vários alvos para isso acontecer. A primeira referência que nós temos no gráfico diário é justamente esse suporte aqui, tirando uma média nos 36 mil dólares. A gente pegou essa região e só partiu para baixo de primeira. E a gente já tinha caído bastante sem fazer nenhum pullback relativo nessa história. Então, a gente pode esperar uma retomada desse preço até alguma resistência para assim permitir mais queda. Lembrando que no gráfico diário nós estamos com o índice de força relativa lá no chão. Isso tudo indica que, cara, o mercado está simplesmente exausto de queda. Eu sei que tem muita coisa acontecendo, muita gente está esperando os 20 mil, o cenário macroeconômico não está favorável, tem um monte de gente falando isso, mas o mercado ele precisa ter força compradora para você dar espaço para cair mais. E a gente entende com índice de força relativa, quando você entende esse indicador aqui, você começa a pegar as manhas do mercado, tá? E, por favor, tá? Você tá aqui, deixa o seu like, você que sabe nosso conteúdo é bom, me dê o seu like, é a melhor forma de eu saber se você tá curtindo ou não o conteúdo e me dá mais gás para eu fazer essas análises maravilhosas que eu sei que vocês adoram, tá? E você que tá aí todo dia me assistindo e não se inscreveu nesse canal, agora é a hora. Vamos começar a semana bem informado no melhor canal aqui de criptomoedas e análise completa do mercado. Tem essa não, a gente aqui é o mais brabo. Então, olha só. Olhando tudo isso, a gente com certeza tem muitos indícios que a gente pode ter alta. Sim, a gente tem um gap na CME lá nos 35, temos de encontro algumas resistências ali nessa mesma faixa e para ajudar mais ainda, a gente tem um Fibonacci sendo traçado aqui desde esse fundo até o nosso topinho nos 49 mil dólares, praticamente 50% de Fibonacci. Cara, engraçado que casou certinho os 50% de retração de Fibonacci com o gap que a gente marcou. Então olha só que bacana, a gente tem uma região de confluência de pullback.
Então a gente poderia ter um espaço a partir desse momento, uma altinha aqui até esse pullback de 20% e 17% no Bitcoin, o que seria muito ótimo. Seria com certeza muita oportunidade aparecendo pra gente. A gente teria simplesmente várias aberturas para ganhar dinheiro nessa história, vendo que o mercado empurrando para alta. Imagine o que pode acontecer com as altcoins, sendo que elas já estão começando a dar uma retomada, mas coloque sua cabeça no seu devido lugar, tá? A gente caiu muito com as altcoins e o que a gente está ganhando hoje não está nem perto de retomar tudo que elas perderam. Então vai levar um tempinho para as altcoins ganharem o seu valor novamente, mas isso é inevitável porque a gente tem projetos bem fundamentados nessa história. Outro fato é que às 8 da noite, se eu não me engano, hoje vamos ter a abertura do pré-mercado aqui do S&P 500. A gente vai ter uma abertura antes da abertura oficial amanhã, então a gente vai ter um espaçozinho para saber qual que vai ser a direção desse mercado. A gente começar às 8 horas da noite com o S&P 500 começar a mostrar a retomada, isso é ótimo, porque o S&P 500 também está mostrando dados de retomada, visto que ele buscou um suporte psicológico nos 4.000 pontos, e se você não sabe, o mercado tradicional, todo mercado adora números redondos, até porque o Bitcoin você pode parar para reparar e você vai ficar um pouquinho surpreso. A gente sempre para em números redondos. Paramos aqui em cima nos 70 mil, paramos aqui embaixo nos 30 mil e a gente veio brigando aqui nos 40 mil. Então o mercado adora números redondos. Então você já entendeu que um suporte muito interessante tanto no Bitcoin quanto no S&P 500 é essencial, visto que todas as sombras formadas no Bitcoin ficam em volta da região dos 30 mil dólares, o que leva você a ligar o seu alerta e perceber que, bom, um suporte com certeza valioso a gente tem em ambos os cenários, tanto no Bitcoin quanto no S&P 500. Isso não é ignorável de forma alguma, tá? Você é maluco se você ignorar isso. Outro fator que eu ainda fico mais bullish, eu não consigo ficar pessimista com tanta oportunidade aparecendo pra gente, é o Fear and Greed Index. Já conseguimos aí fechar o mês passado em extremo medo, última semana extremo medo, ontem extremo medo, hoje extremo medo, e a situação só tá ficando medrosa mesmo, tá todo mundo fazendo cocô nas calças, então a gente tem que ficar pensando fora da caixa, a gente tem que ter um pensamento diferente da turma. Tá todo mundo achando que o mercado vai morrer? É aqui que a gente começa a criar estratégias, tá? Pra gente começar a ganhar com essa história. Já estamos aí na metade pro próximo halving. O número de blocos minerados já chegou na metade para o próximo halving, ou seja, falta 700, mais ou menos 620 dias aí para a gente ter o próximo halving. E ciclicamente falando, você que já estudou um pouquinho de ciclos, a gente tem vários indícios que daqui para frente a situação pode melhorar para o Bitcoin. Quando a gente chega aqui mais ou menos em 3/4 do halving completo, a gente tem o início de uma alta no Bitcoin, o que dá início a bull run, mas isso pode acontecer antes, porque o que a gente está tendo no mercado hoje é uma situação completamente diferente do normal. E a partir desse gráfico, quero que você acorde se você está dormindo aí, que esse gráfico é muito importante. Esse aqui, ele faz uma comparação de realizações de prejuízo, a gente adora, você que já sabe aqui, acompanha a gente, você sabe que eu adoro realizações de prejuízo, não realizar prejuízo, mas os dados que representam isso. Então, olha só, a gente tem, na metade do ano passado, com a primeira queda do banimento da mineração, tivemos um prejuízo de 1,4 bilhões aqui de dólares em prejuízo da galera com essa queda. Acontece que isso foi pontual, a gente teve uma queda, com certeza, por uns 60 dias, e o que aconteceu foi que nesses 60 dias o prejuízo foi grande. O que a gente teve depois do rompimento do topo histórico na segunda onda de alta que deu início aí ao final do ano passado, a gente teve logo depois disso uma onda de queda muito grande. Você consegue ver no gráfico que desde quando a gente começou a cair dos 70 mil dólares, o mercado entrou em uma onda de queda absurda. Isso vem acompanhado de quê? Bom, realização de prejuízo, mas diferentemente do que a gente teve no ano passado, a gente teve agora uns prejuízos mais consistentes, tá? A gente não teve tudo acumulado e sim um prejuízo nessa barra vermelha, depois outra, e agora a gente chegou no ápice, se comparando ali com o ano passado, chegamos a 1,25 bilhões de dólares em prejuízo. Ou seja, cara, a gente está empurrando queda, estamos tendo recordes na realização de prejuízo,
Algumas coisas estão acontecendo por fora, a gente já vem conversando. O número de carteiras que estão paradas dá mais 65% do supply do Bitcoin, o que indica que a maior parte do mercado está segurando a onda, não está vendendo, o que leva a crer que os poucos que ainda seguravam o Bitcoin agora cederam de vez, estão vendendo tudo e passando para a mão dos inteligentes. E essa é a maior diferença para você se situar no momento. O maior problema aqui que a gente consegue enxergar, e cara, eu repito para você, tá? Isso é um problema gigantesco. A maioria das pessoas que compraram nesse fundo aqui, tá? Quando a gente teve a queda dos 50%, o que aconteceu? Todo mundo comprou, muita gente comprou, viu o mercado subindo para os 70 mil, falou assim, caramba, cara, eu ganhei muito dinheiro. Você estava comemorando nessa época, você estava com muita grana na carteira, só que você tinha comprado sem saber, ter nem ideia onde você ia vender, então você ficou completamente frustrado e triste quando o mercado começou a cair e você não vendeu e você começou a ver o seu dinheiro caindo todo de novo desde quando você tinha comprado. Nessa brincadeira já se passaram aí um pouco mais de um ano que você está vendo várias oportunidades, o mercado sobe tanto, 50%, 100%, derrete mais 50% e você poderia estar multiplicando porque você está deixando dinheiro em cima da mesa. Esse é o pior sentimento possível, eu sei como é que é, mas quando você começa a entender o mercado e criar estratégia, isso resolve. Então já te adianta aí, link na descrição, tá? O treinamento modesto, uma oportunidade para você começar a ganhar dinheiro nesse mercado. E eu garanto para você, nenhum aluno meu fica no prejuízo na próxima bull run. Nenhum. Falo com toda certeza que na próxima bull run, na próxima alta que tiver, ninguém vai sair no prejuízo, muito menos. Bom, vai tentar garantir o lucro máximo. Eu te falo isso com toda certeza porque eu dou total capacidade para o cara ter esse juízo e criar uma estratégia em cima disso. Então, garante aí, não perde seu tempo, que vale muito a pena, tá? E a gente está no melhor momento possível para pensar em criar estratégias para colher lá na frente, na próxima alta, eu não estou exagerando, certo? Então, olha só, depois disso tudo, cara, a gente já entendeu que a situação realmente tá triste, tá caótica, o pessoal consegue pensar mais em queda ainda. Eu ainda, particularmente, eu venho falando que a gente precisa de um pullback. A gente estava caindo do ano passado não, nesse ano ainda, desde novembro, na verdade, a gente caiu. E eu venho falando com vocês, gente, a gente precisa de um pullback. Tivemos um pullback, caímos mais. E agora, nesse cenário atual, a gente precisa de outro pullback. Temos alvo como os 35 mil dólares. E agora a gente consegue pegar esse gráfico aqui que, cara, particularmente, eu gostei demais. Esse gráfico é basicamente o que a gente está tendo agora, só que invertido, de cabeça para baixo. E olhando para isso aqui, você vai perceber que essa situação que ele está formando um topo, ele está pedindo para cair nessa situação, tá? E a gente já está tendo uma alta aqui nesse gráfico muito forte, sem reteste. E aqui que ele fala e marca algumas sombras possíveis para a gente fazer um pullback, uma retomadinha no preço, uma correçãozinha do movimento. E essa correção, já que a gente está em um movimento de queda, seria um movimento corretivo de alta. Olha só que bacana, e a gente teria como alvo essas sombrinhas aqui que ficaram para trás, mas precisamente, olha só como é que ela conflui com o dado lá atrás, e a gente tem algumas zonas, essa zona aqui, essa zona, então temos esses três níveis aqui também para concluir e para complementar toda essa nossa análise de um pullback. A gente precisa de uma alta? Sim. Temos uma alta possível nos 33 mil dólares? Sim. Podemos subir até os 35? Sim. Podemos subir até os 37 mil? Sim. Sem problema nenhum, tudo permitindo mais espaço para cair, ou de uma maneira mais geral, a gente pode reverter daqui sem problema nenhum. E o que a gente precisa ficar justamente de olho é a intensidade que a gente está tendo nesse movimento. É uma queda muito forte? Cara, posso te falar que sim, a gente saiu dos 48 direto para os 30, 26 mil dólares, tá? Se você não entender um pouco a gravidade da situação, a gente já perdeu os 30 mil e a gente já está retomando em cima, pelo menos se mantendo acima dessa região, desse suporte que é extremamente importante. E o que conflui é o que? A gente passou por um gigante tempo com volume baixo. E agora apareceu um spike no volume. Spike no volume, uma alta no volume, significa que a gente está formando ou um topo ou possivelmente um fundo. E isso ajuda mais ainda a gente a teorizar que possivelmente a gente pode ter um pullback daqui para frente. E a chance da gente ter um pullback que pode evoluir para um cenário de alta é bem alto isso aí, tá? O cenário geralmente é o quê, né? O mercado cai, faz um pullback que não deveria ter acontecido. Isso aqui é tema para outro vídeo, tá? Mas
esse ciclo que a gente está vendo não era para acontecer esse rompimento do topo histórico, era para isso aqui ser uma onda mais baixa e seguir esse movimento em níveis mais baixos. Isso aqui seria a situação perfeita para um ciclo do Bitcoin e seguindo esse ciclo a gente conseguiria bater os dados e ver que aqui seria a chance mais provável de ter um fundo. Ou seja, o mercado ele tá se comportando de uma forma diferente, mas seguindo o script dos ciclos anteriores, o que indica pra gente que a gente está num dos melhores momentos aí para reverter. Ou seja, nosso primeiro passo vai ser fazer um pullback. Depois de fazer um pullback, nós podemos evoluir para uma reversão e o início de uma nova bull run. Não estou viajando, tá? De forma alguma. Às vezes o mercado não faz isso de uma hora para outra. Às vezes ele vem aqui, retesta esse fundo aqui novamente, faz um fundo duplo, mas quedas mais acentuadas abaixo de 26 mil dólares sem primeiro entregar um pullback no mercado, eu garanto que vocês, se isso acontecer, a porrada que vocês verão logo depois que isso acontecer vai ser gigantesca e vai entregar muito mais do que a gente espera. Então é um momento de você ficar cauteloso, esperto e com certeza aproveitar várias oportunidades, tá? E para finalizar aqui, a gente tem isso aqui, um fato interessantíssimo. Apenas 4,5% da população mundial global está investindo em criptomoedas. E como o cara falou aqui, nós estamos muito cedo ainda. A gente está no melhor momento possível para você se especializar nesse mercado. Eu repito, o treinamento Modesto faz isso para você. É só clicar no link embaixo. Lá tem todas as informações para você virar meu aluno sem perder tempo. Tempo hoje no mercado de criptomoedas é dinheiro, até porque a gente está nos melhores momentos para você plantar os frutos e colher na melhora possível, mas para isso você tem que ter estratégia inevitavelmente, tá? Sem estudo, você não vai ganhar e não vai se diferenciar desse mercado. Isso não é papinho para vender nada, isso aqui é a realidade e infelizmente os números estão aí para te provar isso. Quem ganha dinheiro nesse mercado é quem estuda. E ponto final. Tamo junto, forte abraço, uma excelente semana para você e é nóis.